me ama, Ele me ama. Você que está me assistindo, hoje vai começar a saga mulher. A primeira característica da mulher confiante é que ela sabe que ela é amada. Todos nós temos alguém na nossa família ou então no ciclo de amizade que a gente sabe que nos ama, que a gente sabe, como a gente fala, né, que tá ali, é pau pra toda obra. Eu posso contar com aquela pessoa para tudo. Eu sei que eu sou amado, seja pelos meus pais, seja pelo meu marido, seja pelo meu namorado, seja pelos meus filhos. Sempre tem alguém na nossa vida que nos ama. E a gente sabe que nós somos amadas. E com isso a gente não precisa ficar mendigando amor de pessoas que nos maltratam, que nos frustram, que nos entristecem. A mulher confiante, ela sabe que ela é amada. Ela não precisa ficar se humilhando por pessoas que não a merecem, por pessoas que não as amam. A segunda característica da mulher confiante é que a mulher confiante, ela se recusa a viver com medo. E como nós temos medo, não é verdade? Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 38, e fala assim: e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Nós temos medo de andar e cair. E nós temos medo de nos levantar e cair novamente. Mas é necessário cair para poder aprender a andar. Nós temos medo do fracasso, nós temos medo de pedir perdão, nós temos medo de estudar e não passar no vestibular. Nós temos medo de casar e nos separar. Nós temos medo de amar e sermos traídas. Nós temos medo de confiar demais e alguém vir e quebrar a confiança que você tem nele. E hoje eu deixo essa pergunta para você, mulher: de que você tem medo? O medo, ele nos impede de seguir em frente. O medo, ele nos impede de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando você vive com medo, é porque você não vive exatamente aquilo que o Senhor planejou para sua vida, porque você tem medo de que dê errado, você tem medo de que fracasse, você tem medo de sair frustrada dessa situação. A terceira característica da mulher confiante é que a mulher confiante possui uma atitude positiva. Ele fala assim: procure sempre ver no seu fracasso, na sua derrota, o lado bom. O que é que você aprendeu com isso? E põe a lupa lá naquele lado bom, naquela sua atitude positiva. A mulher confiante, ela é positiva. Ela vê coisas boas em tudo. Seja positiva nas suas palavras, nas suas visões, nas suas atitudes. E quando você entra na casa de uma pessoa positiva, de uma pessoa pra cima, você se sente bem, você fica empolgada, você fica até entusiasmada, né, com as coisas e tudo mais. Você sai dali com uma outra visão, a gente sai com vontade de fazer tantas coisas, não é verdade? Ser positivo, mulher, é uma escolha. Eu sempre procuro ver o lado bom em tudo. Até porque se eu ver o lado ruim sempre nas coisas, vai adiantar de alguma coisa? Não, né? Sempre vai nos deixar cada vez mais para baixo. Então, ser positiva é uma atitude que você deve tomar. Confiante é que a mulher confiante se recupera das coisas passadas. Ela recupera do seu passado. E quando a gente fala em passado, né? Eu duvido você falar em passado e você lembrar de alguma coisa boa. A gente sempre lembra das coisas ruins. Romanos capítulo 8, versículo 28, e fala assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. É aquela música, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sempre que acontece alguma coisa na minha vida, eu paro e penso, por que aconteceu isso? O que é que eu devo aprender com isso? Senhor, me ajuda, me mostra.
Aconteceu uma coisa ruim, mas por quê? O que foi que eu fiz para que isso tivesse acontecido? E o que é que eu devo aprender com essa coisa ruim para que amanhã ela se torne uma coisa boa na minha vida? Todos nós temos dias ruins, todos nós temos expectativas frustradas. Ficamos presos ao passado, nos lamentamos das coisas que não deram certo. Pare de viver se lamentando, poxa, mas se eu tivesse feito isso, poderia ter dado certo, se eu tivesse mudado, poderia ter dado certo, se eu tivesse emagrecido, poderia ter dado certo. Pare de se lamentar e aprenda com os seus erros, para que amanhã você possa acertar com a mesma situação. Todos os dias podemos decidir começar de novo. Se você errou hoje, amanhã decida acertar. Faça do seu fracasso um treinamento para sua vitória. E a quinta característica da mulher confiante é que a mulher confiante ela evita comparações. É até engraçado, porque nós mulheres sempre nos comparamos umas com as outras. Isso é fato. Mas nós vivemos sempre querendo ser uma melhores do que as outras. Você que é mulher sabe que isso é verdade. Quando a gente vai em algum evento, aniversário, um casamento, quando a gente vai até mesmo para a igreja, a gente se arruma para as outras mulheres nos ver. E a gente sempre quer estar uma melhor que a outra. E olha que fala o Salmo 139. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção meu sono. Sim, conhece muito bem tudo que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber disso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do seu espírito. Em algum lugar conseguirei me esconder da sua presença? Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Claramente que Deus ele nos conhece. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece a minha boca e ele sabe todas as palavras que eu vou dizer antes mesmo que elas saem. Todas nós mulheres somos diferentes. Não adianta você viver se comparando uma com a outra, porque amanhã sempre vai ter uma mulher muito mais bonita que você, uma mulher muito mais inteligente que você. Goste de quem você é. Sempre haverá alguém melhor do que você, mas isso não tira o seu valor, mulher. O Senhor, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não nos fez como a boneca Barbie, né, que é uma igual à outra, mas nós fomos feitas diferentes. Nós temos o DNA diferente, nós temos a impressão digital diferente, nós não somos iguais. Quando a gente vive se comparando o tempo todo, nós acabamos sendo mulheres frustradas, mulheres tristes, mulheres secas, mulheres tolas. Porque a gente vive se comparando, vive querendo ser melhor que a outra. Hoje você pode até ser melhor, mas amanhã vem uma muito melhor do que você. Então pare de viver assim. Pare de viver se comparando com a outra. Viva o que você é. Viva quem você é. Sexta característica da mulher confiante. A mulher confiante, ela age. Existem dois tipos de mulheres. Aquelas que esperam acontecer e aquelas que fazem acontecer. Que tipo de mulher você é? A gente sempre tem a mania de falar assim, eu queria ser assim, desse jeito, eu queria ser assim, desse jeito.
eu queria ser mais magra, eu queria ser mais baixa, eu queria ser médica, eu queria viajar pro exterior, eu queria ter uma casa legal, eu queria ter um carro. Mas pare e pense. O que você está fazendo para que esse seu querer aconteça? Se você quer ser mais magra, você tem que começar uma dieta ou então fazer um exercício para você alcançar o seu objetivo. Se você quer ser bem sucedida, você tem que primeiro estudar e trabalhar para que isso aconteça. Se você quer viajar para o exterior, mas é impossível, mas eu ganho pouco. Economize. Que palavra difícil. Economize. Pare de gastar, faça uma poupança para você, nem que seja R$50 todo mês, você vai lá, deposita e daqui a 1 ano, 2 anos você vai ter dinheiro suficiente para viajar. Não espere acontecer, porque não vai cair do céu. Nós temos que lutar, batalhar para que os nossos sonhos aconteçam. Claro que segundo a vontade de Deus. Ela não reclama sobre a situação. Eu odeio mulher que fica reclamando da vida o tempo todo. Eu não gosto de ficar perto de gente assim. Reclama porque é gorda, reclama porque não tem roupa, reclama porque não tem sapato, reclama porque o filho fica gritando dentro da casa, fica bagunçando, reclama porque o marido ganha pouco, reclama porque na casa dela não tem ar-condicionado, reclama porque não tem Wi-Fi, reclama porque não tem celular, reclama porque não tem dinheiro, reclama porque queria estudar numa escola particular, reclama porque não tem café em casa, reclama porque não tem comida em casa, reclama porque a luz vem alta. Ixi, várias coisas. Pare de reclamar. A 7ª característica da mulher confiante é que ela não vive pelo e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo que Deus te deu? Pare de viver pelo si. Pare de viver pelo si. Quando nós vivemos pelo si, e se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, nós nos tornamos mulheres frustradas pelaquilo que não aconteceu. Se conforme com aquilo que Deus